Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AD Food. Eu sou a Tati Levada, sua host, e no episódio de hoje nós vamos mergulhar no mundo digital. O tema desse episódio é #PubliPost, a influência digital no mercado de alimentos. E para apresentar, né, caso você ainda não conheça o nosso podcast, a minha mãe sempre me dá bronca quando eu falo termos em inglês. Então eu quero traduzir aqui o PubliPost, que é basicamente ali a expressão que as pessoas colocam nas legendas quando as publicações, né, das redes sociais são patrocinadas. E para falar sobre PubliPost, para apresentar esse episódio comigo, Gustavo Assis. Tudo bom, Tati? Tudo bem, Gu? Mais um AD Food. Confesso que eu tô curiosíssimo pro episódio de hoje. Sou Gustavo Assis, presidente da MasterSense. Esse é o nosso propósito em formato de podcast, onde a gente leva conteúdo de qualidade para o nosso ecossistema, para os nossos clientes. E vamos lá, vai ser muito interessante, até porque eu sou de cabelo branco aqui, de uma geração anterior ao do digital, e o nosso convidado hoje, eu tenho certeza que vou aprender muito com ele. Bombástico, né, Gu? E pra gente já entrar no clima, Gu, eu queria que você me contasse qual foi o último produto que você comprou por influência digital. E aí, qual foi a sua impressão desse produto? Você sabe que eu estava pensando sobre o exemplo e foi um produto que eu comentei no nosso episódio anterior de upcycling, que foi um lançamento, uma colaboração entre a Nespresso e a Zeta, marca de tênis, de sapatos, de calçados sustentáveis, onde eles lançaram um produto que é feito, a sola é feita com borra de café. E tinha sido um produto que tinha sido lançado na Europa e no ano passado acho que veio para o Brasil. E eu vi numa publicação da Nespresso. Muito e legal. Eu fiquei extremamente curioso, porque, enfim, é bonito também, né? Então, assim, eu olhei e falei, cara, que bacana, como é um tema que me toca aí da circularidade, da economia circular, da consciência no mundo do capitalismo e ainda mais do Nespresso, que eu usei como um exemplo de um produto que poderia ser reutilizado, as cápsulas no episódio anterior. Foi um case bem interessante e fiquei muito feliz com o produto até. Muito, muito bacana você ter essa sensação de que você está usando algo que tem um impacto positivo. E você? Bom, o meu último produto que eu consumi e comprei, né, por influência digital foi a Fanta Caju. A minha impressão é que, meu Deus do céu, gente, como aquilo é doce. Eu confesso que eu não consegui terminar de tomar. E eu comprei uma latinha pra dividir. E eu não consegui terminar de tomar. Eu achei muito doce. Tinha um saborzinho ali de caju, bem diferente. Mas eu acabei vendo por influência digital, porque a Fanta lançou na região do Nordeste. E aí, quando chegou ali no meu supermercado, ali ao lado do meu país, Jundiaí, eu falei, nossa, eu preciso comprar, porque realmente, né, não é muito comum. E, Gu, agora vou te falar que eu tô tendo um momento de fã muito bem sucedida. Porque, gente, o nosso convidado de hoje foi a primeira pessoa que me impactou digitalmente com a Fanta Caju e vários outros produtos. E, além disso, gente, eu fiz o meu TCC da minha pós-graduação com base nele. Então, assim, eu tô muito nervosa do lado de cá da mesa, porque é uma pessoa muito importante, muito... literalmente a melhor pessoa que a gente podia ter chamado para falar sobre o tema de hoje. Com vocês, Matheus Ferreira, do Geek Publicitário. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado por essa apresentação maravilhosa, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu adoro falar sobre o que a gente vai falar aqui, então pra mim, assim, ó, eu sei que temos tempo aqui, né, mas se quiser marcar a parte 2, 3, 4, tamo aí. Olha! Nossa, já tô com a roupa de ir, não fala isso pra mim. Isso aí tem assunto, o assunto rende. Com certeza. E você, Matheus, o que foi o último produto que você comprou ou consumiu por influência digital? Então, eu acabei de vir, eu tô meio virado ainda do Lola, né? Que eu cobri os 3 últimos dias de Lollapalooza. E a minha última compra, assim, por essa influência digital foi lá, que foi o balde da Sadia. Que eles fizeram um balde de snacks, né? De empanados de frango. Que eles vinham dentro de um bolzinho que era a cabeça do Lectrek, que é o personagem deles. Então, assim... Eu trabalhei na Sadia, acompanhei o lançamento não era meu lançamento, mas era do meu time, dos empanados. Então, assim, a hora que eu vi o baldezinho do Lectrek, eu falei, nossa, genial. É ali, né? Jundiaí ali, né? Exato. Então, e aí, assim, foi... A gente acompanha muito, a gente tem essa história de falar com o público geek também, né? E a gente tá vendo, a gente vê, assim...
como personagens conseguem também influenciar muito o mundo dos alimentos, né? E aí, por exemplo, a gente tava lá, a Sadia tava oferecendo uma série de itens para vender e o mais comprado é o porque vinha com o balde do Leque Que Trek, que é o loucura, personagem deles. As pessoas não estavam tão preocupadas assim com o que é que vinha dentro do balde, mas Exato. o balde, e inclusive dentro de um festival, ele serve como um souvenir do festival, né? Um brinde, Um né? brindezinho. Eu gosto de brindes. O Cinemark faz isso muito bem com pipoca também, né? Em sim. Rock in Rio e tal, que acaba virando aquele brinde do festival. E a Sadia compreendeu esse movimento. E aí eu falei, não, eu vou ter que comprar pra ver como que é, quanto que vem. E aí eu gostei, achei uma boa experiência. Muito legal. E falando do Leque Trek, eu sei que ele é um personagem muito gostado, né, pelos consumidores brasileiros. E na empresa, gente, eu vou contar uma fofoca. Eu tinha o Leque Trek de pelúcia, eu tinha 2. E todo mundo morria de inveja, porque assim, já era difícil conseguir um. E eu era influenciadora da empresa, eu ganhei 2, e assim, quando eu saí da empresa, todo mundo queria disputar no tapa a minha herança do Leque Trek. Então, os 2 lá em casa são meus, eu amo o Leque Trek até hoje, entendeu? Então, assim, o pessoal eu tenho um amigo que também gosta trabalhou muito. lá na Sadia, que também... E aí ele falou... Eu encontrei com ele no festival, ele falou, eu tinha que garantir o meu Leque Trek, porque faz parte da minha história profissional. Aí ele falou, até me vestir já de Leque Trek na empresa. Eu falei, então realmente faz parte da sua história. A pessoa que vestiu a camisa, né? E agora que eu me dei conta que eu tenho uma coleção de baldes de pipoca e de copos Aí, ó. de souvenir. Olha aí. Porque, de Ninguém fato, tá imune. exatamente. Você compra totalmente no impulso pra guardar. Às vezes até você nem pergunta direito quanto custa, né? Qual que é a diferença do copo normal e do que você já procura direto a versão já com a publicidade. É bem interessante. E o Lola, inclusive, tem sido um case, assim, né, das marcas. É impressionante o que se transformaram esses festivais em termos de marca e de publicidade, né? A gente vê assim, no pós-pandemia, né, os eventos ao vivo, né, a gente fica 2 anos preso dentro de casa sem poder sair, sem poder fazer nada, e foi esse movimento do consumidor, né, quando ele podia sair, eu lembro que assim, o primeiro Lola pós-pandemia foi assim, um dia antes era obrigatório utilizar máscara em qualquer evento público que tinha aglomeração de pessoas. E aí, pro dia do Lola, o prefeito tirou essa proibição. Curiosamente. E aí, todo mundo achava que ia ter que ir de máscara no festival ainda, não sabia como que ia ser, se ia ter gente, se não ia ter gente, como é que o público ia reagir. E foi muita gente, todo mundo desesperado pelo evento, pela experiência ao vivo, de estar no meio das pessoas de novo, né? E a gente tá vendo que essa ressaca pós-pandemia que traz os eventos muito fortes, ela ainda não foi embora, ela ainda tá muito forte. A gente vê, dá sinais de que vai dar uma baixada agora, mas as marcas souberam aproveitar muito bem também isso, né? Elas foram para perto do consumidor, recordes e recordes de patrocinadores, todos os festivais, né? Surgiram inúmeros novos festivais. O The Town, por exemplo, né? A Rock World lá, né? Que quem executa o Rock in Rio, nunca tinha pensado na possibilidade de trabalhar São Paulo, que é gigantesco, principalmente para festival, né? E pensaram nisso. E aí criaram o The Town, e depois do The Town eles ainda assumiram lá uma participação no Lollapalooza. Então hoje eles estão com The Town, Lollapalooza e Rock in Rio, que são os 3 dos maiores festivais de música que a gente tem no Brasil, né? E assim, muito bem, obrigado, muitos patrocinadores, muitas coisas legais acontecendo. Exato. E é muito doido, né, que a gente pensa que o festival de música hoje, ele não entrega só música, ele entrega experiência e o ponto de contato ali com o consumidor das marcas, né, que eles têm essa oportunidade. E o ponto de contato é para experiência 3 dias, 6 dias no festival ali mais longo que a gente comenta. Mas essa experiência, né, esse contato, ele chega no mundo digital. Hoje, ninguém mais... Até eu vi essa semana uma moça fazendo uma boa ação e tinha uma pessoa do lado gravando. Então, assim, proibido fazer coisas no offline, né? Então, assim, tudo chega no digital. E aí, Matheus, como que você enxerga a influência do digital dentro da indústria de alimentos? Eu acho que é total. A gente vê o que aconteceu com o bairro da Liberdade, né, gente? É impossível ir na Liberdade aos domingos, assim. Se algum amigo meu vem de fora e fala, quero ver a Liberdade, convida outra pessoa, porque eu não vou. Desculpa essa parte de São Paulo, eu não quero te apresentar, muito sofrida, muito difícil. Você não consegue pedir nada, você não consegue comprar nada, os preços estão todos nas alturas, porque a Liberdade virou, assim, o point total de, assim, não só de... Porque mistura tudo, né? Mistura essa questão do turismo com a gastronomia diferenciada.
Então, todo mundo que vem para São Paulo precisa passar pelo bairro da Liberdade. Os Uhum. próprios paulistanos, de tempos em tempos, precisam frequentar o bairro para conhecer coisas novas, né? Os criadores de conteúdo. A gente brinca um pouco no escritório que você tá sem conteúdo, dá uma voltinha, 5 minutos na Liberdade, que criou o conteúdo Exato. automaticamente, né? Então, a gente vê como... E o que aconteceu com a Liberdade, né? A Liberdade não era assim. Esses criadores de conteúdo levaram o público para lá. A gente fala também que tem dois lados isso, né? Tem empresas que sofrem, tem muito cliente, não consegue atender, acaba viralizando de maneira negativa e às vezes até fecha por excesso de demanda. Que Né? loucura. E tem empresas que olham para esse excesso de demanda do digital. Vou pegar aqui um exemplo que não é um caso negativo, é um caso positivo que deu certo, a WeCoffee, né? Quando a WeCoffee surgiu, eu lembro que quando a WeCoffee surgiu, estava ainda na pandemia, eu fiz até uma publi com eles e tudo mais, mas assim, não fazia sentido dentro de casa a WeCoffee, né? A WeCoffee faz sentido dentro da WeCoffee. E eu fiz uma publi com eles, achei interessante e tal, mas não foi muito bem. Passou um ano, mais ou menos, eles começaram a ficar muito, muito fortes. Por quê? Porque as pessoas puderam sair de casa e ir até uma das unidades, que tinha aquele conceito todo futurista e várias coisas que entregava não só além do produto, né? Que o produto também era muito diferenciado, o produto deles. E eles começaram a viralizar, a ponto de eu chegar aí e voltar embora para casa inúmeras vezes. Falar, não, hoje não vai dar para entrar. Hoje não vai dar para entrar, não vai dar para entrar. As pessoas com uma fila enorme que vira quadra, expandiram muito e souberam aproveitar o hype para se consolidar enquanto marca. Porque também a gente tem visto alguns movimentos das empresas, elas crescem muito, passou o hype, né? Não é mais a empresa da vez, porque sempre tem isso. Por exemplo, agora não é mais o momento da WeCoffee. Todo mundo já conheceu a WeCoffee, já sabe como é. Talvez tenha alguma outra coisa agora acontecendo. E eles souberam se manter. E dá trabalho também se manter, né? Você tem que continuar tentando ser relevante enquanto marca para trazer as pessoas. E continuar seduzindo esses criadores de conteúdo para chegarem até você. E isso é complexo, difícil de fazer, até porque o criador que você está conversando hoje, daqui 2 anos, também não está mais em alta. Você precisa falar com um outro criador que faz um outro tipo de conteúdo. E a gente analisa esse negócio e a gente vê assim... pode ser a melhor coisa que vai acontecer para uma empresa e pode ser a pior coisa que vai acontecer para uma empresa, né? Porque de repente ela não dá conta da demanda, todo mundo vai e reclama que a qualidade caiu, que o atendimento é ruim. Isso a gente vê acontecer aos montes. Aos baldes, né? Sim. Muita... Nossa, que loucura. E você tem algum... Você se recorda de algum caso... Porque como a gente está como negócio mais inserido aí nas startups, você vê algum caso... onde você, de fato, viu a relação da publicidade digital com as vendas, assim, tão direta, assim? Cara, eu tenho um case muito interessante que é do Vassoura Quebrada, que é daquele restaurante inspirado em Harry Potter. Eram 5 sócios que eram amigos. E, na verdade, 3 dos sócios eram muito amigos desde a adolescência, assim, época de colégio. Muito fãs de Harry Potter. E tinham um sonho de... Sabe aquela coisa que você vai para o universo e volta para o Brasil e fala, por que não tem nada parecido com isso aqui? E eles tinham esse sonho. E aí eles falaram, vamos fazer? Só que aí já tinha algumas experiências de coisas que tinham dado muito errado. Por exemplo, há muitos anos, deve ter uns 10, 12 anos que aqui em São Paulo abriu uma hamburgueria que chamava Jedi Burger, que era inspirada em Star Wars, e a Disney chegou lá e mandou todo mundo fechar as portas, né? Com razão, né? E aí Royalties, que isso? Todos Não os tem no hambúrgueres menu, inspirados em nomes de desculpa. Star Wars, o lugar cheio de quadros de Star Wars, assim, a Disney chegou lá e falou, nananina, não. Pode Aqui mudar. não. Aí eles mudaram de nome e tudo mais, e aí acabou sendo um case ruim. E aí já sabiam dessa história e já entendiam o processo. E aí, curiosamente, a gente tinha um amigo em comum. Esses 3 sócios conheciam um menino que era meu amigo. E aí esse menino chegou um dia e falou assim pra mim, Matheus, tem amigos meus que estão fazendo uma hamburgueria inspirada no Harry Potter e eles queriam muito de alguém que desse pelo menos uma divulgadinha, porque eles estão com muito medo, vão fazer um investimento muito grande e tal. Aí eu falei, não, sem problema, de Harry Potter, tem tudo a ver com o meu público, acho que vai ser muito legal. Quando me apresentaram um projeto, eu falei, isso vai ser muito legal. Aí eu peguei e falei assim, vou subir. E aí eu normalmente, quando eu pego alguma coisa muito exclusiva, muito em primeira mão, eu encho de marca d'água, né? Boto marca d'água do meu site do GKPB em todos os lugares pra não roubarem o conteúdo. E nesse, eles foram, tipo, muito gente boa comigo e eu queria realmente, tava torcendo muito pra que viralizasse, pra que eles fossem muito bem. E eu tinha feito toda a matéria, tava cheio de marca d'água em todos os lugares. Aí eu falei, não, volta de novo, tira todas as marcas d'água e sobe e vamos ver aonde vai.
Resultado, né? A gente subiu. No mesmo dia, tava no Estadão. E aí, eles foram pra 10 mil seguidores em uma semana. Nossa. Um perfil zerado, que não tinha nada de seguidor. Ninguém sabia quem era, ninguém sabia de onde vinha. Eles tinham zero experiência com restaurante também, e isso é muito interessante. Porque daí eram 3 sócios, eles encontraram um que era um investidor. E o 5º sócio era um cozinheiro. O cara já tinha muita experiência de trabalhar com restaurante. E isso que eu achei muito interessante também, deles terem valorizado o produto em si. Porque você chegar com um ambiente muito legal e um produto ruim, a pessoa Total. vem uma vez só e nunca mais volta, né? Uhum. E aí eles lançaram o Vassoura Quebrada. E aí o que aconteceu no mesmo dia? Teve essa história de sair no Estadão e tudo mais, saiu em todos os lugares, ganharam muitos seguidores. E aí a Warner chamou eles para uma reunião. E eu torci Opa! muito para que não fechasse antes de abrir, mas deu tudo certo. E eles são um baita case, porque assim, eles surgiram disso. No dia da inauguração, era filas e mais filas. A fila dobrava 3 quarteirões, assim. Eles abriram num lugar que o próprio lugar já não tinha mais tantos restaurantes que iam muito bem, que era ali na Lapa. Todos os restaurantes no entorno ganharam com isso, porque as pessoas, para esperar na fila para ir pro Vassoura, ficavam no outro restaurante que era vizinho. E no primeiro dia, eu falei pra eles, falei, gente, vocês estão preparados pro que vai ser? Porque assim, vai ser caótica a situação. E foi, assim, muito doido. No primeiro dia, eu falei pra eles, eu não quero... Eles ainda falaram assim, ó, o primeiro dia vem aqui, né? Quando a gente tava antes da publicação, né? Primeiro dia vem aqui pra você mostrar pro pessoal. Eu falei pra eles, gente, eu sei que eu não vou conseguir entrar, então pra mim tá tudo bem. Só quero entrar rapidinho, fazer umas imagens e sair. E foi exatamente o que eu fiz. Não consegui provar o sanduíche nem nada, porque tinha muita gente. Nossa, e aí chama a polícia, o consumidor chama a polícia, essas coisas assim, caos generalizado de alguma coisa que deu muito certo. E aí, o desafio deles também era, e aí, a hora que passar o hype, né? E aí eu lembro que no aniversário de 1 ano do restaurante, eles anunciaram já uma expansão, compraram o terreno do lado, fizeram uma expansão. E a cada ano parece que eles foram crescendo mais e mais e mais. E muito disso de, assim, valorizar essa história, né, o que a gente chama de storytelling, né? Essa parte de contar histórias, mas também valorizar que um produto de qualidade faz... Porque, assim, se eu gosto do hambúrguer, eu volto para comer o hambúrguer de novo, né? Agora, se eu vou, o hambúrguer é ruim, o lugar é lindo, eu já tirei foto do lugar, já tenho uma foto lá, já fui lá, já conheci. Eu não quero voltar, mas se o hambúrguer é bom, eu quero comer de novo e eu quero voltar. E aí, eles ficaram coisa de 2, 3 anos com fila de espera. Nossa. Todos os dias que eles abriam, esgotava no dia que abria. Já abria pra semana, esgotava tudo. Depois veio a pandemia, também tiveram que se reinventar, ir pro delivery. E aí, de novo, toda aquela magia, aquela história da casa, não tem mais. Como é que vai fazer isso no delivery? Conseguiram se manter no delivery, depois quando voltou os restaurantes, eles tiveram que fechar o delivery, porque também tinha muita demanda no delivery e não dava pra atender os dois ao mesmo tempo. Então, assim, pra mim é um dos maiores cases, é um case assim que eles falam que eu sou padrinho, né, do restaurante, porque eles, assim, não sabiam nem muito como chegar na imprensa, e quando a gente soltou, foi um baita sucesso, e até hoje eles estão, assim, estão muito bem, né? Muito legal. E ele, acho que você traz muito de um episódio que a gente já falou no passado, sobre a questão da importância da experiência do cliente, do consumidor, né? Então, quando a gente fala, até a pergunta, né, que a gente traz aqui no começo foi realmente o que foi o que você comprou e qual a sua impressão? Porque quando a gente tá vendo ali, gente, a comida é a mais deliciosa, mais saborosa, mais incrível, e hoje os influenciadores, eles trazem sempre o mais, né? O melhor refrigerante, o melhor restaurante. E aí, como isso se mantém após a primeira mordida, após a primeira compra? O quanto que essa expectativa que o cliente tem que ter, enfim, o que ele vai trazer de produto precisa realmente gerar para trazer uma recompra, para trazer uma maior fidelidade dos consumidores dentro das marcas, né? E isso é uma coisa muito importante que precisa ser pensada, né? Não só executar no digital, mas ter uma qualidade para entregar no offline, né? Eu acho que isso a internet, ela exige inovação. A internet não tem espaço para quem vende o mesmo produto, né? A gente tem casos e casos. Por exemplo, o McDonald's é gigantesco. O McDonald's tem um público fidelizadíssimo. Porém, todas as vezes que eu subo alguma coisa de McDonald's, deve ter uns 2, 3 anos, o pessoal fala assim, quando é que eles vão fazer alguma coisa realmente nova? Porque, ok, o Big Mac é muito bom, a gente adora, mas a gente quer experimentar alguma outra coisa.
entendeu? E no contrário, você tem aí o Burger King, que é o principal concorrente, soltando uma inovação completamente maluca atrás da outra, às vezes nem precisa fazer sentido, entendeu? E não faz mesmo quando você prova, Exato. mas mexe com o consumidor, entendeu? Fala pro consumidor, olha, eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu tô inovando, eu tô fazendo coisas diferentes. E acho que a internet demanda isso, né? E isso gera mídia espontânea e faz a marca estar o tempo todo na cabeça do consumidor, né? E você acha que isso é muito por essa... Você falou mais do pós-pandemia, mas você acha que é muito por essa questão da experiência mesmo, assim, do consumidor? Porque quando a gente traz para alimentos é isso, né? Enfim, pode ser para uma marca de roupa, talvez, mas assim, para alimentos é a experiência, assim, você entende que ainda o que direciona essa necessidade de inovação é gerar experimentação para o cara se conectar com a marca. Então, eu acho que assim, tem várias vertentes para isso, né? Pode ser inovação de qualquer forma. Pode ser uma inovação de um lugar novo, pode ser uma inovação de um produto novo, pode ser uma inovação de um sabor novo, pode ser uma inovação de uma embalagem nova, né? A gente tem inúmeros cases assim, onde a própria mudança da embalagem já é o fator das pessoas quererem experimentar, né? Então, vamos supor, tem Copa do Mundo. A Coca-Cola vai lá e faz uma latinha de alumínio. A Ambev fez agora no Rio de Janeiro, né? Eles estão com uma latinha específica de Corona, que é uma lata de alumínio, porque o alumínio é mais fácil de reciclar, então não vai ficar na praia, não vai, a galera vai pegar para reciclar e tudo mais e vai ajudar a não poluir. E estão vendendo só no Rio de Janeiro, virou uma coisa meio colecionável. A lata toda escrita em inglês, para gringo mesmo, assim. Mas é um item colecionável que gera experimentação e que gera compra, né? A gente tem visto muito isso também acontecendo agora. Então, assim, o importante é entender que o público tem uma demanda por inovação. O caminho dessa inovação pode ser diverso, né? Pode ser o sabor, pode ser a embalagem, pode ser a estratégia, pode ser, né, diversas outras coisas. A gente tem, por exemplo, o Fini, né? A Fini é um baita case de sucesso, né? Sim. Da sua terra lá também, né? Gente, Jundiaí Aí, é o ó, sucesso. Jundiaí Eu falo é o que polo de melhor inovação do Master Brasil. Sense, Fini, entendeu? É maravilhoso. Eu acho que a Fini foi, a gente citou também num outro episódio, que foi a empresa que explodiu a bolha de alimentos. Hoje a gente tem roupa de cama do McDonald's, a gente tem camiseta do Burger King, a gente tem várias coisas, né? E eu acho que a Fini foi a primeira que chegou e falou assim, pessoal, ó, tô saindo do mundo de alimentos. Quer dizer, saindo não, né? Tô me expandindo do mundo de alimentos. E daí junta com Carmed, faz gloss, junta com Carmed, faz suplemento. Gummy, gente. Gummy, as creatinas, né? Os suplementos em gummy foram tão difundidos. Por que demorou tanto pra Fini chegar neles? Né? Sendo que eles são referência de bala de gelatina, coisas nesse sentido. Então, assim, eu acho estrondoso, eu acho assim, que os Fini- lançamentos. Fini, assim, dos últimos anos é o maior case de sucesso que a gente tem desse universo. Eles realmente extrapolaram ali o universo dos alimentos, né? Foram muito bem e incentivaram muitas outras coisas a acontecerem também, né? Lembrei agora, por exemplo, de Babalu e Cuide-se Bem de Boticário, né? Também trazendo o cheiro do Tutti Frutti para dentro de um produto de passar, né? Agora a gente acabou de falar de Docile e Melissa. Olha que coisa completamente inusitada, totalmente inspirada nessa história da Fini, né? A Docile, super concorrente da Fini, trazendo o cheiro de melissa. Todo mundo fala, dá vontade de morder a sandália. Agora pode morder, que é uma bala, né? Que tá tudo bem, então, Exato. agora, né? Eles trouxeram isso só para quem era cliente Melissa. Quando você comprava na Melissa, você ganhava um pacotinho pequenininho. Mas a demanda do público foi tanta que agora eles estão colocando no ponto de venda efetivamente um produto que é uma collab de duas marcas e, sei lá, uma bala de gelatina sabor sandália. Totalmente, sabe? E é legal porque você vê... Puxa, vocês falando da Fini, voltei no tempo aqui, porque eu conheço desde quando eles abriram a fábrica em Jundiaí, né? E você pensa, lógico, que eram outros tempos, mas você pensar uma indústria que você fala assim, a indústria de confeitos, né? Que parada no tempo, né? Do passado e totalmente inovadora. Você imaginar que vem dali, né? É muito interessante. E Matheus, quando você olha a indústria de alimentos em si, o quanto... Você falou, porra, o quanto o mundo se transforma rápido hoje. Como que elas conseguem? E até do ponto de vista até conceitual, eu sei que a Tati teve a experiência passada dela também. A gente já falou sobre inovação.
como se manter relevante nesse universo? É mais difícil e mais fácil do que parece. Porque, assim, precisa se atualizar constantemente. E isso é difícil, é uma tarefa difícil, dá trabalho, né? Precisa de braço, vamos dizer assim, para conseguir fazer isso. Primeiro, porque você tem que estar inovando, tem que estar trazendo produto novo, tem que estar fazendo coisa nova, tem que estar realmente investindo, às vezes mudando equipamento, comprando e tudo mais. Isso gera investimento de esforço mesmo, assim, de equipe, de time e também, muitas vezes, financeiro. Mas é muito simples de conseguir identificar onde você precisa ir, que é escutar o consumidor. E parece tão óbvio falar isso, mas na prática isso não acontece. Hoje, o meu time sabe uma coisa que vai dar certo e que vai dar errado antes do marketing da empresa. Porque tem um produto que chega pra gente, a gente fala, por que que fizeram isso? Não vai dar certo, dá 2 meses sai da prateleira. Entendeu? E tem coisa que a gente fica eufórico para publicar, porque a gente sabe que vai dar muito certo, né? Vou dar um exemplo. A gente pegou biscoito Oreo e Coca-Cola. Meu Deus, cara, era óbvio que isso ia ser literalmente uma explosão, que tinha aquele açúcar dentro, né? Que explode na boca e tudo mais. E essa coisa de trazer a nostalgia, ela veio com o mundo geek muito forte para dentro do cinema, para dentro da TV, e agora ela tá vindo muito forte para esse setor dos alimentos. Muito, muito forte. A gente tem visto a Nestlé fazer esse investimento de trazer de volta o sabor de passatempo com uma etiqueta enorme na frente dizendo sabor da infância, né? E a gente tem visto diversos outros movimentos assim de nostalgia também, porque o público tem uma percepção geral de que os produtos pioraram muito nos últimos anos. Como é que eu sei disso? Eu leio o que as pessoas comentam nos meus posts todos os dias e aparentemente as marcas não sabem fazer isso. Não precisa nem ler o próprio, pode ler os meus, tá lá, é aberto para todo mundo. Não precisa nem pagar a pesquisa Exato, do não precisa consumidor. pagar. E a gente vê que assim, eu só percebi isso, gente, agora, 10 anos depois, que a nossa percepção de negócio e de mercado vem desses comentários do público que está ali nas nossas redes sociais o tempo todo interagindo. Vou te dar um exemplo. Fini Carmed, super sucesso, não é? Mas pode parar já. O consumidor não quer mais Fini Carmed. E a gente entendeu isso quando a gente deu a segunda collab. A primeira foi um estouro. Na segunda collab foi assim, gente, já deu. Não aguento mais sabor de Carmed diferente. Por quê? Porque tornou exaustivo aquele mesmo produto, trazendo sabores diferentes o tempo todo, né? E aí, como é que a gente sabe disso? Porque a gente lê os nossos próprios comentários e a gente sabe o que o consumidor está sentindo. Eu achei que ia explodir. Agora vai trazer novos sabores de Fini com Carmed. Não, não vai bem. E eu não olhei os números de Fini, não tenho acesso a isso, mas eu tenho certeza que não foi tão bem quanto a primeira. Entendeu? Porque o público tá falando, ele fala o tempo todo que ele quer, porque ele tá acostumado a interagir com as pessoas nas redes sociais. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, a marca precisa muito escutar, precisa estar atenta. Não é botar uma campanha na rede social, colocar uma baita grana em cima dessa campanha e não escutar o que o consumidor tá falando do seu produto, entendeu? Você paga 10, 15 influenciadores para irem lá e falarem bem, só que você não lê os comentários dele que tá todo mundo falando que detesta esse produto. E é interessante, né? Porque eu entendi quando você fala do que ao mesmo tempo é fácil e é difícil, porque nunca foi tão fácil ouvir o consumidor. Exato. Antes, se você for imaginar 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente fala, mas assim, até aí era mais fácil comprar uma pesquisa, alguém que é a campo. Hoje em dia tá ali, né? Ainda mais no Brasil, que a gente estava falando, quanto o brasileiro ele consome de fato, né? O digital. Tá na sua cara, né? Tá fácil de entender o que ele tá dizendo, né? E é isso, né? E é muito mutável, né? Muda muito rápido. Tipo, Fini era sucesso ano passado, esse já não é mais. Fini Carmed, né? Mas ao mesmo tempo, o que a gente notou? Que o problema não tá na Fini, tá no Carmed. Porque na mesma semana a gente deu Fini e Balduco com um biscoito de Fini. E foi muito bem. E aí você começa a ir ligando as coisas. Fala, então o problema não tá na Fini, tá na Carmed. A Carmed deixou o público cansado de novos sabores de Carmed. Então a marca Carmed podia dar uma seguradinha agora, se mede, vamos segurar, trazer outras coisas. Entendeu? Porque trabalhar a escassez também é importante, né? Você ficar o tempo todo lá colocando um produto novo, ok, você vai ter um público que vai continuar com você, mas a maior parte da galera vai falar, gente, não tô nem conseguindo acompanhar. Isso é interessante também. Às vezes inovação demais prejudica. Exato. Até o próprio exemplo da Fanta Caju que eu trouxe, a Fanta já lançou Fanta Maracujá no Brasil inteiro. Gente, eu comprei a Fanta Caju porque só tinha no Nordeste e no mercado lá da minha casa. Mas assim, eu tive essa sensação de escassez, de falar, nossa, se eu não comprar agora, eu não vou comprar mais.
né? Então, é muito importante Isso é legal, né? trazer isso. Porque o consumidor do Sudeste, ele tá acostumado a ter acesso, né? Exato. E aí, quando vem um produto só pro Nordeste, ele surta, né? Exato. Como assim? Como assim? Um comentário que a gente recebe muito, que eu acho muito legal também, que eu falo sempre pras marcas, assim, Brasil não é São Paulo. Todo mundo comenta, Brasil não é São Sim, Paulo, né? Porque sim. o nosso público é Brasil. Eu dificilmente divulgo coisas específicas de São Paulo, a não sei que sejam muito únicas, por exemplo, Vassoura Quebrada. É um lugar único aqui na cidade de São Paulo, né? Agora eles até expandiram. Mas na época era uma coisa só aqui em São Paulo, quando é realmente muito relevante. Mas assim, um produto específico que vende só numa loja aqui de São Paulo não faz sentido pra mim eu divulgar lá, porque eu tenho público do Brasil inteiro e a pessoa não vai viajar pra São Paulo. Eventualmente vai, né? Tem gente que vem só pra... Aí é um outro nível de público. Mas assim, também pensar no Brasil, que é um país de dimensões continentais, complexo de se distribuir. O que me ajuda muitas vezes, que eu consigo vazar umas coisas antes da hora, porque precisa distribuir bem antes. E ao mesmo tempo entender que distribuição também é fator muito relevante na hora da inovação. Quando a gente vai lançar um produto, né, a gente sempre faz um mapa de lançamento pensado em região, qual é o tipo de consumidor. E aí, quando a gente vai fazer algo muito que nem você comentou, é certeza que o público vai gostar, é muito mais fácil de você planejar, né, dentro do lançamento, um planejamento de produto pro Brasil inteiro. Mas a questão logística que a gente tem, quando a gente fala principalmente da parte de refrigerados, né, que eu trabalhei com isso, e assim, gente... É muito caro, sabe? Então, realmente tem que ser muito focado. Já trabalhei em produtos que eram só pro Nordeste e o quanto que isso é diferenciado dentro. Porque a gente chega aqui, você fez um produto? Fiz tal produto, tal. Não conheço. Sim, você não conhece, foi feito pro Nordeste. Nossa, por que não lançou aqui? Porque pro Nordeste não é pra você. Você tá no Nordeste? Não é pra você, aceite, o alecrim sabe? paulistano. Exatamente. E aí é muito importante isso também, né? De você contabilizar o que tá em tendência, entender o que o seu consumidor quer. Porque quando a gente vai pensar, uma inovação para ela ter sucesso, ela tem que ser boa. O consumidor tem que gostar. Ele tem que saber que aquilo que existe para ele querer comprar, né? E ele tem que gostar para ele continuar comprando. Quando a gente fala, né, de uma inovação, a gente precisa vencer a primeira compra. E geralmente as indústrias hoje em dia, elas vencem a primeira compra por meio dos influenciadores, né? O influenciador, ele tá ali para ser o porta-voz, para trazer uma sensação de desejo, de curiosidade, para daí esse consumidor querer comprar e fazer as vendas ali. Então, é realmente muito, muito, muito importante, assim. E aí, acho que assim, a empresa não tem budget, não tem grana, né? Pra fazer Brasil, porque é caro fazer Brasil todo, distribuir Brasil todo, né? Você vê grandes grupos sofrendo. A Heineken demorou muito tempo para conseguir ter sua própria distribuição no Brasil, né? O regionalismo muitas vezes vai funcionar como fator de diferenciação também, né? Que nem essa história que você falou, Fanta Caju, mas eu tenho a São Geraldo lá no Nordeste, né? E aí, tanto que, assim... Quando a gente postou Fanta Caju, os fãs da São Geraldo quase derrubaram o meu site, hackearam ali pra tirar do ar eu falando de Fanta Caju, porque pra eles é algo deles, que eles não aceitam a empresa multinacional que veio pra cá pra destruir, né, o nosso legado do nosso refrigerante, da nossa cajuína, né? Então, assim, é muito legal também, uma baita experiência de marca, a gente vê que tem marcas regionais, né? Eu viajei pra Porto Alegre, aí o meu direct assim, toma Fruc. Falei, gente, o que é Fruc? Aí eu falei, não, tá bom, calma, vou tomar o Fruc. Aí, o que você achou do Fruc? Falei, tá bom, calma, não posso... Se eu falasse que não tinha gostado de Fruc, acabei pra todo mundo de Porto Alegre, não existe mais, de KPB, zero audiência lá. Mas eu acho isso muito legal e acho que também isso mostra muito da diversidade do Brasil, de como a gente é um país com públicos totalmente diversos. E todas as marcas que tentam achatar muito a audiência deles no Brasil, e tem marcas errando muito fazendo isso, de sempre tentar maximizar o lucro, fazer um produto só e entregar a nível Brasil, também não estão se dando bem. Né? Porque o público gosta dessa diferenciação e que respeitem os valores de cada lugar, né? Qual que é o diferencial desse que acerta o todo, né? Ele, às vezes, acaba sendo uma inovação, um arroz com feijão ali, né? Mas não tem um toque de regionalismo. Usando assim. o nosso termo técnico, né? É como se a gente falasse assim são marcas que meio que
pasteurizam a comunicação, né? Que assim, ela sai tudo igual para todo mundo. E acho que as pessoas de fato esquecem e que você usou o termo que eu gosto, que é da dimensão continental, né? De fato, assim, são padrões de consumo completamente diferentes. E é muito... Tirando da própria logística, que é difícil no Brasil, porque o que eu vejo de... Quando você pensa no modelo de comunicação pelo digital, que ele é muito mais escalável, né? Você chega em qualquer lugar de uma forma muito mais fácil, mas você levar o produto e levar a experiência para todos da mesma forma é quase que... De novo, a gente fala na Master, né? A gente teve uma história recente de expansão internacional, né? Então a gente abriu no México, na Colômbia, no Chile, na América Central, na Bolívia. E meu querido sócio... Thiago Puz, ele falava isso, assim, gente, a gente tá falando de um novo país, a gente esquece que tem o Nordeste. O Nordeste, por si só, seria o segundo ou terceiro maior país da América Latina, da América do Sul, depende de como vocês definirem, mas assim, olha para lá. Lá também tem os seus desafios logísticos, de consumo, tem as marcas regionais, né? Então, como que você vê, assim, na nossa indústria de alimentos, essa interferência do que é a comunicação digital e entender essas nuances do consumo em si? Então, eu acho que a gente tem um problema que apesar de a gente ter o digital hoje, a gente ainda está muito preso nas barreiras físicas, bom, se eu quiser trabalhar com uma grande marca, eu preciso estar em São Paulo, no máximo no Rio de Janeiro, né? Não dá para trabalhar com grandes marcas a nível Brasil se eu não estiver em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Você tem grandes empresas que têm operações mais localizadas, né? Você pega uma Coca-Cola, já tem uma operação mais localizada, uma Ambev tem uma operação mais localizada no Nordeste e tudo mais, mas quando acontecem grandes coisas, são sempre aqui para o Sudeste, ou são pessoas do Sudeste que vão operar no Nordeste, aí é o caos total, generalizado, porque não tem vivência daquela galera que tá ali, né? Acho que tem esse problema do mercado de comunicação ser muito focado no Sudeste, né? São pessoas que têm as mesmas vivências, vieram dos mesmos lugares e vão pensar um pouco mais ou menos da mesma forma, né? Então, assim, acho que a nossa cabeça ainda tá muito offline para esse tipo de operação, que dava para ser diferente, sabe? Dava para arriscar mais, dava para trazer mais gente de lá para contar a própria história, ao invés da gente tentar imaginar como é que eles contam a história deles, né? Mas tem empresas tentando fazer isso por exemplo, agora eu vi uma coisa totalmente aleatória da Nissin. A Nissin adora também fazer uns lançamentos bem aleatórios, tipo o Burger King. E aí eles fizeram de cuscuz, né? Fizeram um miojo de cuscuz na manteiga. Então você fala, meu... Não suficiente com o pão na chapa, vamos agradar o café da manhã do Nordeste também, né? Exatamente. Exato. E aí lançaram especificamente lá esse produto também. Então estão trabalhando assim de diversas formas. Se o povo nordestino vai gostar, eu já não sei dizer. Mas, meu, eu acho que eles gostaram do que a gente viu de comentários. Eles falaram, meu, não acredito, que legal, vai ser isso aqui pro Nordeste e tudo mais. Por quê? Porque é interessante quando você trabalha especificamente aquele público, né? Muito legal. E, Matheus, se hoje uma empresa está querendo crescer, ter mais influência digital, ter mais marca, né, presente ali nas redes, qual seria o único conselho que você daria para essa empresa? Assim, se puder só dar um, né? Então, eu acho que eu vou bater um pouco na tecla de escutar o consumidor. Eu acho que o grande erro das marcas brasileiras, de maneira geral, e não só brasileiras, tá? De maneira geral, o grande erro das marcas é não escutar o consumidor. Né? Eu tenho visto movimentos de marcas muito, muito grandes, às vezes nessa história, vou lançar América Latina, vem uma marca global e lança um produto totalmente picante para o público brasileiro. O brasileiro não gosta. Talvez você tenha uma parcela muito pequena que goste, mas você achar que América Latina todo mundo gosta de pimenta, vou soltar um negócio extremamente apimentado no Brasil. Não funciona, gente. A Taco Bell tá penando até hoje para conseguir trazer a história da picância, que é um diferencial deles. Aqui no Brasil, o brasileiro não consome, não gosta, não é uma coisa... Por exemplo, snacks, salgadinhos. Não vai bem. Qual snack que você conhece que vai muito bem aqui no Brasil, que é extremamente picante? Não vai. Então, a gente vê alguns movimentos assim de que parece que o público não está sendo ouvido, né? Ao mesmo tempo, o público está gritando nas redes sociais que ele quer algumas coisas específicas, porque faz sentido, né? A história da Passatempo é uma história muito legal, que eu acho que a Nestlé...
A Nestlé é uma empresa gigantesca, né? A Nestlé veio fazendo esse trabalho de otimização de custos que acabou impactando demais a imagem de marca dela. Então, vale a pena eu economizar e ter um biscoito com um sabor que não remete mais ao sabor que eu tinha antes, porque lá na frente o meu biscoito vai encalhar nas prateleiras e eu vou precisar voltar pro sabor inicial. Ainda que, né, ninguém tá falando aqui de saudabilidade do produto, né? O público... Ninguém vai consumir também um passatempo pensando na Pensando, questão da vitamina. exatamente. Não é um produto... A gente tem um monte de marcas de snacks específicas para coisas sustentáveis. E isso também é interessante. O consumidor tem poder de escolha, né? Se eu quero algo mais saudável, eu tenho um ticket mais alto e vou atrás de algo mais saudável, né? Mas essa história da passatempo, por exemplo, me mostra muito assim, tá, gente, a gente entendeu, vocês não estão querendo esse produto que a gente tem. Antes de chegar nessa receita que eles voltaram, eles já tinham tentado mudar algumas vezes para outras coisas que não era exatamente o que o público queria, mas o público falou, não, eu quero essa receita. Teve a história também do bombom deles, sonho de valsa, né? Que é da Garoto, que também pertence à Nestlé. Mudaram totalmente a receita do bombom e depois, ano passado, se não me engano, anunciaram, vamos voltar para a receita original também do sonho de valsa, porque não é isso que o consumidor quer. Adianta eu economizar centavos na produção de um produto para não ser algo que o consumidor quer? Não adianta, porque eu não tenho venda, e não tendo venda, não adianta economizar. Exato. A gente fala até conectando com o nosso propósito, com o modelo de negócio, quando a gente fala de saudabilidade e sabor, é também por uma consciência de que a indústria de alimentos, de fato, ela pesou demais a mão, né, nessas mudanças E você pode olhar de diferentes perspectivas, mas em linha geral é a percepção que você traz do próprio consumidor, assim, o produto piorou. Então, assim... Às vezes nem piorou, mas a memória afetiva dele do passado era tão boa, né? Essa busca pelo... E, de novo, acho que pra gente o grande aprendizado não é julgar o passado com a visão que a gente tem hoje. Exato. Naquela época era o caminho, mas você tem que ter essa consciência de falar assim, bom, beleza, deu, né? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, porque você pode pintar de dourado, falar que, mas é o custo, tô reduzindo o custo para dar mais acesso, mas acho que já... Se não vender na ponta, não já só prejuízo, um pouco, né? Então, acho que tem um caminho, e talvez... Você comentou do porquê a nostalgia tá tão em alta, mas também assim, o quanto é essa memória afetiva, de fato, né? Acho que o passatempo é um ótimo exemplo, porque você pega, às vezes, você dá pro seu filho hoje com uma consciência de que, porra, há 25 anos atrás era um produto completamente diferente, que tinha uma característica, um sabor característico. Quando ele foi lançado, né? A sabedoria e ter a coragem de voltar, que é o mais importante. Você acha que essas startups que surgem mais agora nos últimos anos, a gente estava comentando um pouquinho aqui antes de começar, elas já nascem mais nativas no digital, já aprenderam e já surgem com essa comunicação mais pronta? Ou ainda é um caminho onde todos os grandes também estão indo na mesma velocidade? Cara, eu acho que elas têm o ponto positivo de, né, um barquinho é mais fácil de redirecionar do que um navio, né? Tem isso. Eu acho que tem uma coisa que muitas dessas startups, elas nascem de uma necessidade do consumidor. Muitas vezes a pessoa era o próprio consumidor que não tinha uma opção e criou essa startup, né? Então, eu entendo que, assim, elas não só fazem isso de uma maneira mais fácil, mais ágil e mais conectada com o público, quanto elas ajudam o mercado como um todo a se redirecionar e a se preocupar. Por exemplo, tá, mas antes, se eu sou uma empresa do tamanho de uma Mondelez, de uma Nestlé, eu não vou me mexer muito. Quem é que vai vir aqui e vai tomar o meu público? Mas assim, hoje tem inúmeras empresas pequenas e que vão para cima e que vão fazer o negócio acontecer. E não é uma só empresa que vai tomar meu público, são várias empresas pequenas em diversos lugares do país que estão fazendo um montante interessante que é parte do meu público, né? A gente tem visto isso acontecer demais e principalmente o e-commerce, né, que dá acesso nacional a muitos produtos, né? Obviamente, produtos congelados é muito mais complexo.
Mas, por exemplo, um pacote de biscoito, ou a gente falou da Bold, né? Das barras. Um snack de barra proteico, pô, eu posso enviar para qualquer lugar do Brasil, né? Se a pessoa comprar online. Então tem essa possibilidade de trabalhar a nível nacional, e a Bold, por exemplo, é um case, para mim, assim, um dos melhores que eu vi nos últimos anos de startups assim, de alimentos. Acho que eles estão mandando muito bem. É muito incrível. legal. Eu participei de uma mesa redonda com o Gabriel, que é o fundador, e foi tão interessante porque, como eu, da minha perspectiva, né, um pouco mais longínquo, assim, eu vi a mudança, né, da barra de cereal para as barras proteicas, como foi evoluindo, e ele é super jovem, né, e assim, ele falou, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar de uma forma tão simples. Não, na verdade, a Bold, ela surgiu, era uma candy bar saudável. Ela não é uma barra de cereal que foi virando uma barra... Ele nem fala de barra. Foi um movimento muito É diferente, muito mais né? substituir. Quando você para pensar que é um chocolate saudável, vamos pensar assim, e não uma barra que evoluiu... Não é uma barra saudável que tenta ter gosto. É uma barra gostosa que é tenta ser saudável. Exato. E toda a comunicação, o branding dele tá muito mais para uma candy bar do que para uma barra proteica, né? Então... Foi interessante. Eu acho que, de fato, eles são um case, assim, incrível. É muito gostoso. E, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, Eu falei que ia precisar da parte 2, 3... Estamos, tá aqui já, supermercado. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do What the Food. Gostaria de agradecer muitíssimo, Matheus. Muito obrigada por aceitar o nosso convite hoje. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado por terem me chamado para vir aqui pra gente bater esse papo. Eu adoro falar sobre isso. Muito bom. E, Gu, muito obrigada de mais um episódio de estar aqui apresentando comigo. Valeu, Tati. Muito bom. Obrigado, Matheus. Foi bem bacana. E eu acho que já fica o convite já para o episódio 2 e 3. Porque, de fato, isso é muito interessante. Isso tem impactado muito a nossa indústria. E sem falar que é muito gostoso de conversar também. Então, obrigado, Matheus. Obrigado, Tati. E você termina feliz? Menos nervosa do que eu comecei. Mas sim, muito feliz. Muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Master Sense, ou se você se interessou por todos esses lançamentos, né, que o Matheus trouxe aqui, os nossos links de redes sociais, tanto da Master Sense quanto do Geek Publicitário, vão ficar aqui na descrição. Muito obrigada e até a próxima. Fica aqui o meu convite para você provar um produto novo, porque afinal o seu novo produto viral preferido pode estar uma mordida de distância.